No dia 9 de outubro de 2025, foi ao ar no Canal 1 o programa Masculino e Feminino, com o título Laços de Família, Raquel. Sob a luz intensa dos refletores do estúdio, apareceu diante dos telespectadores a jovem de 28 anos, Lyudmila Charunova. A jovem, grávida do segundo filho, sentava-se na poltrona, nervosamente mexendo na barra do vestido com os dedos. As câmeras captaram de perto seu rosto, cansado, com olheiras profundas e um olhar no qual, de maneira estranha, se misturavam medo e esperança. Ela piscava com frequência, como se estivesse segurando as lágrimas, e contava com voz baixa para todo o país sobre sua vida na região de Smolensk, sobre as tentativas de construir uma família e sobre os conflitos com a irmã. O público na plateia soltava suspiros. Os apresentadores faziam perguntas provocativas, enquanto milhares de pessoas do outro lado da tela já escreviam comentários furiosos e solidários nas redes sociais. Fuja dele! Salve as crianças! Onde está o conselho tutelar? Usuários da internet davam conselhos, acreditando sinceramente que poderiam influenciar o destino da protagonista. Nenhum deles, nem os espectadores no estúdio, nem os comentaristas na internet, percebia a monstruosa ironia do que estava acontecendo. No exato momento em que Lyudmila sorria timidamente na tela e prometia que tudo iria melhorar, no mundo real, sem cortes de edição, ela já não estava mais lá. 2 meses antes da exibição do programa, no dia 12 de agosto, o coração de Lyudmila parou na UTI do Hospital Distrital. Enquanto o país discutia seu drama familiar, o corpo da protagonista já estava há 60 dias deitado na terra úmida do cemitério municipal de Yartsevo. Foi uma transmissão fantasma. A televisão transmitia uma esperança viva, enquanto a morte já havia colocado o ponto final. Os conselhos para fugir chegaram exatamente 2 meses atrasados. O talk show, concebido como um elevador social ou uma forma de resolver problemas, transformou-se em um registro documental da agonia pré-morte, que milhões de pessoas assistiram como se fosse entretenimento, sem suspeitar que estavam vendo uma pessoa cujo destino já havia sido decidido da maneira mais cruel possível. Este é um caso raríssimo em que podemos observar não uma reconstrução, mas um registro direto de como a vítima, sem saber, pronuncia palavras de despedida para seus futuros espectadores já do túmulo. Os acontecimentos que levaram à tragédia se desenrolaram na cidade de Yartsevo, região de Smolensk. É uma pequena localidade, onde a vida passa devagar e, ao que parece, sem esperança. Lyudmila Charunova morava em uma casa particular que comprou com recursos do capital materno. Por fora, a construção parecia abandonada, fachada torta, tinta descascada nas molduras das janelas, quintal tomado por ervas daninhas. No entanto, o verdadeiro quadro da miséria se revelava por dentro. Segundo a irmã Raquel, que foi quem soou o alarme, os quartos estavam em um caos que beirava a insalubridade. A casa estava impregnada por um cheiro pesado e abafado, uma mistura de umidade, cinzas, roupas sujas e algo amargo, que frequentemente acompanha lares onde as pessoas deixaram de lutar pelo cotidiano. No chão havia tapetes velhos e os móveis estavam desgastados. A geladeira, aberta pelos operadores durante as filmagens para o programa, estava completamente vazia. Praticamente não havia comida para a filha de 4 anos de Ksiusha. Mas em meio a essa pobreza e destruição, havia um detalhe que ficou gravado na memória de todos que acompanharam a história. Lyudmila, tentando se justificar diante das críticas dos parentes e dos apresentadores, usou um argumento estranho. Ela apontava para o casaco de pele pendurado no armário. "E se eu fosse uma bêbada, eu não teria um casaco de pele assim", declarou ela com uma ingenuidade infantil. Essa peça de roupa, provavelmente comprada a crédito ou com o último dinheiro, pendia no meio de um interior miserável, como um símbolo absurdo de uma vida normal. Nas paredes pendiam desenhos infantis, na janela acumulava poeira uma flor de plástico, e na geladeira estava preso um ímã com a inscrição, irônica naquele contexto: "A felicidade existe". Os vizinhos contaram aos jornalistas que as paredes dessa casa feliz eram regularmente sacudidas por gritos. Batidas surdas, choro de mulher e brigas de bêbados tornaram-se aqui um ruído de fundo. As pessoas ao redor sabiam que, por trás das portas fechadas, acontecia violência, mas encaravam isso como parte do modo de vida local, algo que não exigia intervenção até que o sangue fosse derramado.
O detalhe do casaco de pele aqui é um dos mais poderosos marcadores psicológicos do chamado bem-estar de fachada. Para a vítima, possuir um objeto caro é mais importante do que uma geladeira vazia ou hematomas no corpo, porque o objeto é uma prova material de sua normalidade diante do mundo exterior. Esse é um mecanismo clássico de negação da realidade. Enquanto existirem atributos de sucesso, é possível ignorar o fato de que a própria vida está desmoronando. No centro desse inferno doméstico estava o companheiro de Lyudmila, Alexei Ivashenko, de 38 anos. No estúdio do programa, ele apareceu como uma pessoa que não sente nenhuma culpa. Um homem com traços faciais grosseiros, olhar pesado debaixo das sobrancelhas e mandíbula fortemente cerrada, mantinha-se com uma confiança desafiadora. Sua biografia era típica das páginas policiais. Anteriormente, ele já havia tido problemas com a lei e foi condenado por crimes relacionados ao tráfico ilegal de substâncias proibidas. Alexei não tinha emprego fixo. Ele se virava com bicos em trabalhos temporários, mas passava a maior parte do tempo em casa, impondo ali suas próprias regras. A ex-sogra de Lyudmila, Irina, o descrevia como uma pessoa extremamente explosiva e agressiva. É conhecido o episódio em que ele quebrou uma garrafa na cabeça de outra pessoa. Esse fato veio à tona nas discussões, caracterizando o grau de sua fúria incontrolável. O momento mais chocante, que revelou a personalidade de Alexei, foi a cena no estúdio quando lhe pediram para ler um texto na tela. O homem hesitou e admitiu: "Eu sou analfabeto." Ele realmente não sabia ler. Esse fato de primitivismo se combinava com uma crueldade absoluta. Quando a apresentadora Yulia Baranovskaya, ao ver sua foto, não se conteve e exclamou: "Nossa, que cara!" Alexei apenas sorriu de canto. E à pergunta direta se ele batia em Lyudmila, ele respondeu de forma curta e assustadora: "Então, mereceu." Nessa frase não havia arrependimento nem tentativa de se justificar por estar sob forte emoção. Para ele, a violência era um instrumento legítimo de educação e controle. Ele admitia abertamente os fatos de agressão, mas os considerava uma norma da vida familiar. A gravidez da companheira não despertava nele o desejo de protegê-la. Pelo contrário, a posição vulnerável da mulher apenas lhe deu mais liberdade, proporcionando-lhe a sensação de poder absoluto sobre a vítima, que não teria para onde ir. É importante entender que a frase "então mereceu" não são apenas palavras, mas um critério diagnóstico de comportamento psicopático. O agressor transfere sinceramente a responsabilidade por suas ações para a vítima. Em sua lógica distorcida, o golpe não é desferido porque ele perdeu o controle, mas porque a vítima violou algum regulamento inventado por ele. Com esse tipo de personalidade, negociações são impossíveis, pois ele se considera o órgão punitivo dentro da própria família. Lyudmila Sharunova tinha apenas 28 anos, mas sua bagagem de vida era pesada. Ela já tinha uma filha de 4 anos, Ksyusha, do primeiro casamento com o marido falecido, e no momento das filmagens estava grávida de Alexei. No histórico de Lyudmila havia uma doença séria, epilepsia, o que a tornava fisicamente mais fraca e mais dependente do parceiro. No entanto, a precisão documental exige evitar a idealização da imagem da vítima. No decorrer das investigações, vieram à tona fatos que mostram que Lyudmila também era uma pessoa profundamente traumatizada, capaz de atos estranhos. No programa, foi exibido um vídeo gravado no celular, onde Lyudmila maltrata sua avó idosa, obrigando a pobre senhora indefesa a engatinhar ou andar descalça. Essas imagens chocaram os telespectadores e mostraram que a violência naquela casa era um vírus que havia contaminado todos os seus habitantes. E mesmo assim, no relacionamento com Alexei, Lyudmila era a parte submissa. Seu apego ao agressor tinha um caráter patológico. Às perguntas dos apresentadores sobre por que ela suportava as agressões, Lyudmila respondia baixinho: "Ele é o pai do meu filho, eu o amo." Ela desenvolveu um sistema complexo de auto-engano, no qual os hematomas e as humilhações eram dificuldades temporárias, um preço a pagar por ter um homem em casa. Ela tinha um medo pânico da solidão e acreditava que o nascimento de um filho em comum mudaria Alexei, transformando um criminoso em um pai atencioso. Essa fé cega a fazia defendê-lo até mesmo sob o foco das câmeras de televisão. Quando os especialistas no estúdio gritavam que sua vida estava em perigo, ela balançava a cabeça negativamente, como se protegesse com um escudo invisível.
Ludmila foi à televisão não para ser salva do tirano, mas para encontrar uma justificativa para ele. Ela queria provar à sociedade que tinha uma família normal, sem perceber que com essa resignação estava assinando sua própria sentença. O catalisador dos acontecimentos que levaram ao desfecho fatal foi a irmã mais velha de Ludmila, Raquel Goliadkina. A mulher de 31 anos, que há muito tempo se mudara para o Cazaquistão, veio à sua terra natal no verão de 2025 para visitar os parentes. O que viu em Yartsevo a deixou em choque. Sujeira, embriaguez, brigas constantes e uma sobrinha pequena crescendo em condições de completo abandono. Raquel, uma jovem mulher de caráter decidido, percebeu que as tentativas de convencimento não funcionavam. Ela decidiu tomar uma medida extrema, expor os problemas familiares em nível federal. Foi justamente Raquel quem escreveu uma carta para a redação do programa Homem-Mulher, na esperança de que a divulgação pública e a intervenção dos órgãos de proteção ajudassem a retirar os direitos parentais de Ludmila e levar a menina para si. Sua motivação era salvar a criança a qualquer custo, mesmo que isso significasse entrar em conflito com a irmã. A viagem a Moscou tornou-se para todos os participantes desse drama um ponto sem retorno. Ludmila e Alexei concordaram em participar das gravações, mas seus objetivos eram diametralmente opostos aos de Raquel. Eles foram para a capital encarando o programa de TV como um tribunal gratuito, que deveria absolvê-los aos olhos dos vizinhos e parentes. Ludmila esperava que os apresentadores a vissem como uma mãe amorosa, enquanto Alexei apenas queria defender seu direito à mulher. No trem que corria da província para Moscou, sentavam-se no mesmo compartimento a vítima, o carrasco e a salvadora. A tensão entre eles era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Raquel tinha certeza de que estava fazendo uma boa ação. Ludmila estava nervosa, pressentindo problemas, mas ainda assim esperava pelo melhor. Já Alexei viajava com a sombria determinação de não deixar que o prejudicassem. Nenhum deles suspeitava que essa viagem seria o começo do fim. O estúdio em Ostankino, em vez de se tornar o local de resolução do conflito, acabou sendo apenas um acelerador da reação que levaria à explosão logo após o retorno para casa. Aqui vale destacar o fenômeno das expectativas excessivas em relação à televisão entre os moradores do interior. Para os protagonistas de histórias assim, uma viagem a um canal federal é percebida como uma visita a um mágico, que com um aceno de varinha resolverá problemas acumulados ao longo dos anos. Eles não compreendem as regras do gênero. O show precisa de espetáculo, conflito e emoções. Mas depois do comando pare, os protagonistas ficam a sós com sua própria realidade, que só se torna mais dolorosa e perigosa após a exposição pública de suas feridas. A gravação do programa se transformou em uma execução pública do bom senso. Duas realidades se chocaram no estúdio. Em uma delas, viviam Raquel e a prima convidada, Nástia, que gritavam que a criança estava em perigo e que a casa havia se transformado em um antro. Na outra realidade, existia Ludmila, que, com uma teimosia digna de melhor uso, negava o óbvio. Ela sentava-se diante dos especialistas, encolhida, e para cada acusação contra Alexei encontrava uma desculpa absurda. Quando os parentes contavam como ele mantinha toda a aldeia sob terror e até espancava o próprio pai dela, Ludmila apenas desviava o olhar. Isso não parecia uma defesa de alguém amado, mas sim o comportamento de uma refém, que teme dizer uma palavra a mais, sabendo que a punição virá imediatamente. O clímax da gravação foi um momento que agora, após o funeral, parece uma premonição mística. O principal especialista, vendo a total surdez da protagonista aos argumentos da razão, parou de escolher as palavras. Yulia Baranovskaya, olhando diretamente nos olhos da mulher grávida, pronunciou uma frase terrível que se tornou profética: "Ele vai te matar ou te mutilar." Os convidados do estúdio a acompanharam, implorando para que Lyudmila não voltasse para Yartsevo, que ficasse em Moscou, que fugisse para um centro de crise. Disseram-lhe claramente o roteiro de sua própria morte, mas Lyudmila apenas balançava a cabeça negativamente em resposta. Ela insistia que eles eram uma família comum e que tudo iria se resolver. Quando soou o comando "corta gravado", o milagre não aconteceu. Lyudmila não correu para pedir ajuda à irmã, nem pediu proteção à segurança do centro de televisão. Ela e Alexei, depois de receberem seus 5 minutos de fama, o cachê pela participação e uma dose de lições de moral, simplesmente se levantaram e foram embora.
Eles deixaram o estúdio iluminado de Ostankino e seguiram para a estação de trem, para embarcar no trem de volta à região de Smolensk. Chegou agosto de 2025. Já haviam se passado 2 meses desde a viagem para as gravações em Moscou, mas esse tempo não curou as feridas. Durante todas essas semanas, desde junho, Alexei não conseguia perdoar a Ludmila pela humilhação pública. Ludmila acabou completamente isolada. A irmã foi embora e ela ficou sozinha com o companheiro enfurecido, entre as 4 paredes de uma casa impregnada pelo cheiro de álcool. Ela parou de se comunicar com a ex-sogra Irina no dia 7 de junho. Depois, o contato foi interrompido, mas em agosto instalou-se um silêncio sinistro. Ludmila, estando no 5º mês de gravidez, tentava amenizar a situação, na esperança de esperar a tempestade passar. Como ela já tinha feito dezenas de vezes antes, mas desta vez o mecanismo da violência foi acionado de forma irreversível. Alexei já não via nela uma mulher ou a mãe de seu futuro filho. Ele via nela a fonte de seus problemas e humilhação. Os últimos dias antes da tragédia se passaram em uma atmosfera de terror crescente que estava escondida dos olhos alheios atrás da porta descascada de sua casa. A tragédia aconteceu na noite de 6 para 7 de agosto. Na casa na periferia de Yartsevo começou mais uma briga. O motivo, como mais tarde apurou a investigação, foi o ciúme e a raiva acumulada de Alexei. A discussão verbal rapidamente se transformou em uma surra brutal. Alexei Ivashchenko, estando sob efeito de álcool, atacou a mulher grávida. Ele não apenas a agrediu, ele começou a destruí-la de forma metódica. Ele usou os punhos e os pés, mas isso lhe pareceu pouco. De acordo com o comitê de investigação, ele pegou um objeto de madeira, presumivelmente parte de um móvel ou um bastão, e começou a golpear a cabeça e o tronco de Lyudmila. Ele estava plenamente ciente de que ela estava grávida, mas isso não o impediu. Os vizinhos ouviram barulho. Em prédios de painéis e em casas particulares, os sons se espalham facilmente. Ouviram golpes surdos, gritos, o choro de uma mulher que se transformava em rouquidão. No entanto, a reação não foi imediata. As pessoas, acostumadas com escândalos na casa de Churunova, a princípio pensaram que era apenas mais uma briga doméstica. Quando os vizinhos finalmente decidiram intervir e arrombaram a porta ou entraram quando o barulho cessou, a cena era horrível. Ludmila estava deitada no chão, mal respirando, em uma poça de sangue. Seu rosto havia se transformado em uma máscara, o corpo em um grande hematoma. Alexei estava lá também. Quando a polícia e a ambulância chegaram, ele não negou que havia batido nela, mas tentou minimizar a gravidade do que fez, alegando que ela mesma havia caído ou provocado a situação. Naquela noite, a vida naquela casa praticamente acabou. Ludmila foi levada para a UTI do Hospital Central de Yartsevo na manhã do dia 7 de agosto. Os médicos, ao examinarem a paciente, entenderam imediatamente. As chances eram praticamente nulas. O diagnóstico soou como uma sentença. Grave traumatismo crânioencefálico fechado, contusão cerebral, múltiplas fraturas, lesões em órgãos internos. Os médicos lutavam por 2 vidas ao mesmo tempo, pela vida de Ludmila e pela vida de seu filho ainda não nascido. Infelizmente, o feto foi o primeiro a falecer. Os ferimentos causados por Alexei na região do abdômen e da pelve foram incompatíveis com a vida intrauterina. O 5º mês de gravidez tornou-se o ponto final. Ludmila ficou 5 dias em coma. Os aparelhos de suporte vital artificial zumbiam de forma constante, marcando as últimas horas de sua juventude. Nos raros e breves momentos de lucidez ou em delírio, segundo o relato da equipe médica, ela tentava dizer algo. Testemunhas afirmam que seu último desejo foi um pedido relacionado à filha mais velha, Ksiusha, não a entreguem para ele. Até o fim, ela não temia a morte, mas sim que sua filha ficasse com o assassino. O organismo da jovem, exaurido pelo estilo de vida e por traumas terríveis, não resistiu. No dia 12 de agosto de 2025, os médicos constataram a morte. Lyudmila Chorunova morreu sem nunca saber que sua história em breve se tornaria tema de discussão para milhões. Mas isso já não poderia ajudá-la de forma alguma. No dia 14 de agosto, apenas 2 dias após a morte, o funeral foi realizado em Yartsevo. O contraste entre a barulhenta Moscou e o estúdio vibrante de Ostankino era gritante. Sem câmeras, sem especialistas em ternos caros. Apenas um dia cinzento, uma chuva fina e o barro do cemitério local.
Poucas pessoas vieram se despedir de Lyudmila em sua última jornada. A irmã Raquel, que veio do Cazaquistão e já não conseguia conter o choro. A ex-sogra Irina, que assumiu os cuidados da pequena Ksiusha e alguns vizinhos. Ao mesmo tempo, Alexei Ivashchenko já estava no centro de detenção provisória. Ele foi formalmente acusado. Nos primeiros interrogatórios, ele se comportou com o mesmo cinismo que demonstrou no programa de televisão. Os investigadores notaram a ausência de arrependimento sincero da parte dele. Ele continuava insistindo em sua versão. Não queria matar, só estava ensinando. Ela mesma provocou. Ele sentia pena de si mesmo, reclamava das condições, mas não derramou uma lágrima sequer pela mulher que espancou até a morte, nem pelo próprio filho que não chegou a nascer. Enquanto a terra assentava no cemitério, protocolos eram anexados ao processo criminal, transformando uma tragédia viva em volumes secos com números de artigos do Código Penal. No dia 9 de outubro, o programa foi ao ar. O efeito de uma bomba explodindo aconteceu no espaço informativo, mas na realidade foi um tiro de festim. Redes sociais e fóruns se encheram de milhares de mensagens. Os telespectadores, sem saber das datas, escreviam comentários furiosos exigindo salvar Lyudmila. Jornalistas de publicações e as notícias de Smolensk rapidamente descobriram a verdade, e as manchetes mudaram para tom de luto. Heroína do programa assassinada pelo companheiro. Esse caso ilustra de forma clara o fenômeno da reação social tardia. A sociedade está pronta para reagir intensamente a um programa de TV, mas em perigo real, quando gritos são ouvidos da parede, prefere não se envolver, delegando a responsabilidade a ninguém. O ponto final dessa história é colocado na sala do tribunal e no quarto infantil, onde não há mais mãe. Alexei Ivashchenko foi acusado com base na parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa. Ele enfrenta uma pena que pode chegar até a prisão perpétua. Nas redes sociais, circulam ativamente rumores de que ele pode tentar evitar a prisão assinando um contrato para ser enviado à zona da Operação Militar Especial. No entanto, até o momento, não há confirmações oficiais sobre isso. Ele permanece sob custódia, aguardando a sentença, que será apenas o desfecho jurídico, mas não trará a vida de volta. A pequena Ksiusha foi levada por Irina, ex-sogra de Lyudmila. Agora ela está em segurança, mas o trauma da perda da mãe ficará com ela para sempre. Irina tenta não mostrar à menina fotos e vídeos antigos para não reabrir as feridas. E na internet, aquele episódio ficará para sempre. O último quadro da nossa investigação nos leva de volta à tela. Lyudmila Charunova, viva, sorri timidamente para a câmera e pronuncia as palavras que se tornaram seu epitáfio: amar é suportar. A tela se apaga, sua paciência terminou no dia 12 de agosto.